Olá galera, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar sobre Cidade em Chamas, do Get-Risk Halbeck. Esse livro que abalou 2015, o mercado editorial de 2015, que, gente, vou contar daqui a pouco o que aconteceu. Vamos lá? Bom, o Get-Risk Halbeck, ele nasceu na Louisiana em 1978 e atualmente mora em Nova York. Ele escreve para vários jornais, como por exemplo The New York Times, e esse é o seu romance de estreia, que abalou o mercado editorial de 2015. E, gente, eu acho que isso também fez parte da propaganda, né, do marketing todo do livro, mas que ficou um marketing incrível, que foi por causa desse marketing que eu quis muito ler esse livro e, gente, não me arrependi mesmo. O Get Risk Halbeck, ele começou a escrever esse livro e vocês sabem, né? No mercado editorial, quando há livros que relatam essa década de 1970, que é onde ambienta toda a história do livro, o mercado editorial já começa a fervilhar e as pessoas começam a ficar ansiosas por esse tipo de conteúdo. E com o Cidade de Chamas aconteceu o mesmo. É tanto que o Get Risk já estava escrevendo o livro e recebeu um adiantamento do seu editor, da editora, de 2 milhões de dólares. Isso é algo assim único para um estreante. Muito, muito mesmo. Mas o livro é muito bom. O livro, eu demorei bastante tempo para ler. Geralmente livros eu não demoro tanto tempo para ler, mas como esse aqui são um calhamaço de 1048 páginas, não tinha como, né? E também por causa da história, é uma história bem complexa e eu precisei intercalar com outros livros. Então, você que está lendo esse livro, vai com calma, não se desespere. Um dia termina. Então, comecei a ler esse livro e eu comecei a perceber que eu iria demorar bem mais tempo em relação a outros livros que geralmente eu leio, e foi o que aconteceu. Demorei 2 meses para ler esse livro e é um livro muito, muito bom. O livro todo é ambientado na década de 70, mais ou menos no final de 1976, que era o final da era hippie. Muitas mudanças estavam acontecendo ao redor do mundo, sobretudo em Nova York. Então era o início de uma era muito, muito rica culturalmente. E era o início da era punk. Então era aquele fervilhar de ideias, de arte lá, sobretudo principalmente em Nova York. O surgimento de bandas, a mudança de estilo, o surgimento de novas artes. E, gente, isso foi um berço para novas bandas que surgiram, como Ramones naquela época. Tinha também tinha The Doors também, que estava também bastante difundido já naquela época e cresceu bastante nessa época de 1976. E a Pat Smith também, que aqui tem muitos trechos da Pat Smith. Um dos personagens aqui ama a Pat Smith. Então o livro é todo ambientado nessa massa, nessa atmosfera dos anos 70. Aqui conta a história de várias famílias, de vários personagens, principalmente a família dos Hamilton Sweeney, que é a Regan e o William, que são os irmãos que são herdeiros de uma fortuna dos Hamilton Sweeney. A Regan, ela é uma jovem que está bastante preocupada com o futuro da família, as finanças e tudo, enfim, é uma garota mais sensata e preocupada com tudo que iria acontecer com a família. Mas o William, ele é totalmente avesso. Ele é um rapaz que está preocupado com outras coisas, como a sua banda. Ele tem uma banda de punk, e também aquele meio da arte, do surgimento daquilo tudo, e ele querendo viver todos aqueles acontecimentos. E as histórias vão prosseguindo com um corpo principal dessa família. Mas há outros personagens coadjuvantes, como por exemplo um professor gay negro que se apaixona por um rapaz
isso já entra outras, isso já gera uma discussão bem interessante. Ou um grupo de ativistas, enfim, são muitos personagens que vão entrando nessa atmosfera, nesse livro, nessa história, que o interessante é que o Get Risk, ele conseguiu absurdamente fazer uma narrativa bem interessante para que essas pessoas conseguissem se fundirem, essas histórias dessas pessoas conseguissem se fundirem com essas outras famílias, com esses outros personagens, e ficou fantástico. Também conta dentro desse calabouço de coisas acontecendo, de várias famílias, de vários personagens. Há também um assassinato de uma das personagens e algo que envolve várias pessoas. E o trailer fica, aí o livro fica com uma cara de thriller. Gente, fenomenal. Você quer ler o livro para saber o que aconteceu, quem foi que matou, enfim, muito bom. E o livro é permeado dessa cultura punk. Aqui eu até marquei algumas coisas para vocês verem. O livro tem vários interlúdios, vários extras, como por exemplo esses aqui, ó, que tem os interlúdios, e aí nos interlúdios tem uns extras para se ambientar, né? Tipo introdução para você ambientar numa nova história. Aqui, ó, nas histórias é bem legal porque já é uma diagramação diferente, a letra é diferente, a característica toda é totalmente diferente. Aí vem os livros, é muito interessante a forma que foi organizado esse livro. Sim, é dividido em 7 livros. Aqui são 7 livros. Nisso vem entrelaçando várias histórias. Então essas histórias desses outros personagens vão se entrelaçando e vão... Gente, é um romance muito bom, muito bom, muito bom. Mas o ponto alto do livro é que ele vai conquistando o leitor aos poucos. Toda vez que você for lendo, ele vai te prender mais ainda. É um livro que eu super indico, mas para ler com cautela, não vá com muita sede ao pote. Até porque o livro é imenso, há muitos capítulos, tem capítulos bastante frenéticos, mas há também capítulos bastante lentos. Eu gostei bastante do livro, mas com algumas ressalvas, que o livro tem acho que ocorreu algumas repetições. O autor, em parágrafos aqui que você vai lendo, e encontra-se algumas repetições do que ele já tinha dito, vai remetendo, já vai dizendo outra vez. Então, e só isso que eu não gostei, mas de forma alguma perde o brilho desta obra. É uma obra permeada de elementos dos anos 70. Eu mergulhei muito fundo nesse livro, porque eu tinha acabado de ler Só Garotos, da Patti Smith. E Só Garotos, eu amei aquele livro, então eu estava muito naquele clima dos anos 70 e queria entrar em outra atmosfera dentro dessa mesma temática. Então surgiu esse livro, eu solicitei logo para a Companhia das Letras para ler e falar aqui para vocês o que eu achei. Uma coisa, eu adoro muito o que eu gostei bastante desse livro são esses recortes, esses extras que tem, esses interlúdios que tem nesta obra, que enriquece mais ainda esta obra. Como por exemplo, tem alguns recortes aqui falando sobre uma música da banda, aí tem algumas relações com a Patti Smith. Gente, e é muito incrível. Olha aqui, ó, como se fosse escrito à mão. É muito fantástico. Ó, os recortes. A tradução foi pelo Caetano Galindo, que ele é um dos maiores tradutores do país, e ele sempre traduz esses calhamaços. A capa tá bem bonita e a capa traz bastante referência sobre essa atmosfera que é vivida aqui no livro, que é a Nova York, essa explosão
de coisas acontecendo nessa cidade. Por isso que chama-se Cidade em Chamas, porque ocorrendo muita coisa. E eu acho que quem nunca leu livros sobre os anos 70, sobre esse boom do surgimento do, da era punk, aquele clima, esse livro é um prato cheio para isso. Vale muito a pena a leitura desse livro, mas leitura com cautela. E, gente, é um livro que eu quero com certeza reler. Vale muito a pena a releitura desse livro. Enfim. Mas é isso, gente. É um enredo que prende bastante o leitor. Ele tem esse crime que aconteceu, esse homicídio que aconteceu com uma das personagens, e é um dos pontos altos da trama toda, e também vai acontecendo outras e outras tramas que vão entrelaçando entre os personagens, e que cada vez você vai lendo e querendo saber mais e mais e mais, e que isso vai agregando mais ainda valor ao livro, e muito polêmico por todo esse marketing que teve, né? E também a questão toda do autor ter recebido esses 2 milhões adiantados, é algo que aguça a curiosidade dos leitores, e há opiniões diversas aí na internet sobre esse livro. A minha opinião é que eu gostei bastante, é um livro que vale a pena ler. Ele não cativa o leitor logo de primeira. Ele ambienta primeiro todo o leitor para você depois cair mergulhado na história, mas é um livro que vale muito a pena ser lido. E as histórias dos irmãos Hamilton Sweeney e de todos os protagonistas que vão se entrelaçando na toda a trama é algo avassalador, e essa família, esses personagens me cativaram bastante. Foi uma das coisas que mais me prendeu nesse livro, que é diferentemente de outros livros, que eu não me prendo tanto aos personagens. Talvez isso seja porque eu fiquei muito tempo com o livro, enfim, talvez seja isso, mas não sei. Eu só sei que os personagens me cativaram muito mesmo, e muito bom viver toda essa experiência, tudo o que aconteceu nessa década, que é uma década que eu gosto bastante, apesar de não ter nascido na década, mas é uma década que eu sempre procuro coisas relacionadas, adoro as bandas que surgiram nessa época, os artistas, enfim. E foi muito bom conviver com tudo isso, com toda essa atmosfera, sentir todas essas emoções, de toda essa trama, e vale muito a pena essa leitura. Mas é isso. Não me arrependi de ter lido, apesar de muitas controvérsias que vejo aí na internet, mas é o tipo da coisa. Leiam e tirem suas próprias conclusões, ok? Então, gente, se vocês já leram esse livro ou pensam em ler, mas quando lerem, comenta aqui embaixo no box de informações. Eu gosto bastante de saber sobre o que vocês acharam também do livro. Gosto de saber opiniões, e há opiniões diversas desse livro na internet. Então eu quero saber sim a opinião de vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal. Se não está inscrito, se inscreva, e até um próximo vídeo.